Anne Cipriano Frigo é uma empresária de 46 anos que, até onde se sabe, vivia no bairro Vila Nova Conceição, um dos mais nobres bairros da capital paulista. Ela se formou em Direito pela Faculdade Metropolitana Unidas, a FMU, e é herdeira da maior indústria de papelão do Brasil, sendo também dona de diversos outros empreendimentos e conduzindo negócios como o do ramo imobiliário. Sua fortuna é estimada em torno de 50 milhões de reais. Ela também é responsável, juntamente com uma sócia, por abrir em 2017 o Museu da Imaginação, um local de lazer interativo para crianças inspirado em espaços semelhantes aos que existem nos Estados Unidos e na Inglaterra. No entanto, segundo a administração dessa instituição, a mulher se desligou do grupo em dezembro de 2020. Anne era conhecida por ter uma vida de muito luxo, com roupas, joias e restaurantes bem caros. Gostava de viajar por todo o mundo com a família, além de dar festas glamourosas, contando com a participação de cantores e bandas famosas. Em determinado momento, a mulher iniciou um relacionamento com Vitor Lúcio Jacinto, de 42 anos. Eles se conheceram através de um aplicativo de relacionamentos. No início do relacionamento, Vitor Lúcio mentiu, dizendo ser um agente da Polícia Federal e possuir uma empresa de vigilância, sendo que, na verdade, ele trabalhava como segurança em um restaurante na zona sul de São Paulo. Após 8 meses de namoro, Anne descobriu a farsa, mas mesmo assim ela continuou com o relacionamento e ainda convidou o homem para morar com ela. Não demorou muito e ela ofereceu um emprego melhor para ele, onde ele ajudaria ela a administrar seus negócios do ramo imobiliário. E foi assim durante os 4 anos que eles viveram juntos. A empresária ainda costumava presentear o companheiro com objetos caros e de luxo. Entre eles estava um carro Porsche Carrera, avaliado em quase R$1 milhão, e uma bicicleta avaliada em cerca de R$120 mil. Além disso, para que Vitor pudesse estar mais próximo de seus clientes, Anne se propôs a pagar o aluguel de uma casa para ele num condomínio no Alphaville, em São Paulo. O aluguel desse imóvel era mais de R$30 mil mensais. Conforme passaram-se os anos, a relação entre Anne e Vitor foi se desgastando, e o casal foi ficando cada vez mais distante. De acordo com pessoas próximas, Anne era muito ciumenta e possessiva, o que desagradava Vitor e gerava discussões entre o casal. A empresária não teria se conformado com a suposta infidelidade e decidiu partir para uma decisão extrema, a de encomendar a morte do próprio parceiro. Segundo a polícia, Anne Frigo procurou Carlos Alex Ribeiro de Souza, um corretor de imóveis de 28 anos que trabalhava para o casal, e ofereceu a ele a quantia de R$200 mil para que ele matasse Vitor. O crime ocorreu no dia 17 de junho de 2021. De acordo com as investigações, Carlos foi à casa de Vitor por volta das 4 da tarde e o convenceu a ver um imóvel, alegando que era por conta do trabalho, já que ambos faziam parte do ramo imobiliário. A morte aconteceu no meio do caminho para o imóvel, enquanto os 2 homens estavam em um veículo Audi na rodovia Castelo Branco. Com o carro ainda em movimento, Carlos pegou a arma que estava atrás do seu banco e atirou nas costas de Vitor. O disparo atingiu o coração da vítima, o matando logo em seguida. Para não chamar atenção, Carlos deitou o banco do carona onde Vitor estava, ajeitando o corpo para baixo para que quem olhasse para o veículo não o visse. Ele ainda dirigiu por aproximadamente 30 quilômetros até o local de desova. O corpo de Vitor Lúcio foi localizado 2 dias depois, em 18 de junho, numa região de mata fechada perto da represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Ele só foi reconhecido por meio das digitais, já que o corpo estava parcialmente queimado. A vítima tinha marcas de queimaduras na cabeça e na perna direita. Tudo apontava para uma tentativa do autor do crime de dificultar a identificação do cadáver. Em depoimento posterior, Carlos disse que jogou um líquido inflamável e depois ateou fogo no corpo. No entanto, as chamas não se espalharam e se apagaram assim que o homem deixou o local. Após a polícia ter conseguido identificar o corpo, eles entraram em contato com a família da vítima e deram início às investigações. Anne e Carlos foram presos no dia 29 de junho, após uma rápida investigação por parte dos policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. A polícia conseguiu provas da participação dos 2 no crime através de vídeos de câmera de segurança, depoimentos de testemunhas que relatam que a empresária e o segurança discutiam e trocas de mensagens de celular entre os investigados e parentes da vítima. A polícia também apreendeu os celulares da empresária e do corretor para serem periciados. Em depoimento, Carlos disse ter sido procurado no fim de maio de 2021 pela empresária e que ela lhe ofereceu dinheiro para que ele matasse Vitor. Na ocasião,
ela teria dito a ele que não aguentava mais e que precisava dar um fim no companheiro. Ainda de acordo com Carlos, Anne teria dito ter descoberto uma suposta traição de Victor depois de ter tido acesso ao celular dele. Logo após abandonar o corpo, o corretor seguiu para a casa da empresária para contar os detalhes do crime. Ele diz que, nessa visita, entregou o celular da vítima para Anne e dali para frente, os dois simularam conversas de Victor com outras pessoas para fingirem que a vítima ainda estava viva. Anne teria, inclusive, enviado mensagens de feliz aniversário para si mesma através das redes sociais de Victor, se passando por ele. Os familiares da vítima tentaram falar com ele por meio de mensagens, quando ainda não sabiam de sua morte. Essas mensagens foram todas respondidas por escrito, ao contrário do que ele costumava fazer. Após um tempo com o celular se passando por Victor, Anne entregou o celular para Carlos, que disse que o jogou em um rio. Anne Frigo ficará sob custódia policial até que as investigações sejam concluídas. Ela não pode receber visitas de familiares e come as mesmas refeições servidas a outras presas, coisa com a qual ela não estava nem um pouco acostumada. Do apartamento onde morava, avaliado em 20 milhões de reais e estimado em 700 metros quadrados, a empresária se viu obrigada a passar os dias em uma cela com menos de 20 metros quadrados. Ao ser ouvida pela polícia, Anne negou qualquer participação no crime, dizendo ser vítima tanto de Carlos quanto de Victor. A polícia, porém, afirma não ter dúvidas da participação da empresária no crime. Segundo os investigadores, a mulher inclusive tinha arquitetado um plano de fuga, tendo já passagem comprada para a Europa. Ela nega e afirma que viajaria apenas a turismo. Ela também teria violado uma ordem policial e entrado na casa de Victor no decorrer das investigações. Isso aconteceu 5 dias após o crime, e ela teria ficado 3 horas na residência, que segundo a polícia, foi para eliminar qualquer possível prova contra ela. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que Anne entrou no condomínio Alphaville em um carro preto, e depois de 3 horas, saiu em um utilitário branco. Um relatório de investigação do Departamento de Homicídios diz que ela ainda teria mandado 3 funcionários até o imóvel para encaixotar tudo o que estivesse na casa. O documento afirma que a atitude da empresária foi contrária à recomendação da polícia. A ordem era de não mexer na casa da vítima, até que uma perícia fosse feita no local. Ainda em depoimento, Anne confirmou o pagamento de R$200 mil a Carlos, mas não pelo crime, e sim um dossiê que teria encomendado sobre o seu ex-marido. Sobre os depoimentos da mulher, o delegado responsável e diretor do DHPP, Fábio Pinheiro, disse: "A gente tem certeza do envolvimento dela. Ela está negando, mas é tudo tese da defesa. Ela está bem assistida, dizendo que tudo partiu do próprio Carlos." Ainda segundo o delegado Fábio, Anne teria dito que foi procurada por Carlos à noite, no mesmo dia do crime, e que Carlos falou para ela que havia matado Victor, só que ela ficou com medo de procurar a polícia. Para o delegado, isso é uma grande contradição, já que Anne ainda continuou se encontrando com Carlos. Os investigadores revelaram que Carlos cooperou e ofereceu a senha do seu celular para que ele pudesse ser periciado. As mensagens trocadas com Anne foram apagadas, mas a Polícia Civil trabalha para recuperar essas mensagens, que servirão de prova no julgamento contra a empresária. Inicialmente, Anne se negou a entregar sua senha dos seus dispositivos para a investigação, mas com o decorrer do processo, ela se mostrou mais inclinada em cooperar com a polícia. Os advogados da empresária negam o envolvimento dela no crime e alegam que Victor a explorava financeiramente. Segundo Celso Vilardi, um dos advogados de Anne, a morte de Victor ocorreu em razão de uma disputa pelo dinheiro dela. Com suas palavras, ele disse: "É uma mulher que foi explorada, teve muito dinheiro desviado. Estamos fazendo levantamentos ainda para verificar a quantia. E estamos entendendo, segundo o depoimento dela, é que essa morte se deu por uma briga entre os dois, pela disputa que tinham pelo dinheiro dela." O advogado também criticou a forma como a polícia conduziu o caso. Celso disse que a polícia tratou Anne como culpada antes mesmo de ouvir seu depoimento. Após o depoimento de sua cliente, ele declarou: "Tenho grandes amigos no DHPP. É uma delegacia absolutamente de elite. Mas, conforme se verificou nas declarações anteriores, já há, na verdade, um pré-julgamento por parte dos policiais. Eles entendem que ela é a autora. Foi dito que iam concluir um inquérito contra ela e pedir a prisão preventiva, mesmo sem ouvir o depoimento da acusada. Após o depoimento, já vi que teve declarações dizendo que o depoimento dela não é convincente, mas já existia uma predisposição de encarar como não convincente qualquer coisa que ela dissesse." Segundo Anne,
Carlos a procurou após já ter cometido o crime e contou ter matado Vitor sem que ela soubesse de nada. Ela disse que, na tarde de 16 de junho, momentos depois do crime, Carlos teria dito a ela: "Vou te dar uma boa notícia. Eu resolvi a sua vida. Eu o matei." Ela admitiu ter guardado o segredo da confissão feita pelo assassino até o momento em que foi presa, no dia 29, quase 2 semanas depois do crime. Ela alega ter ficado em silêncio porque foi ameaçada. Anne afirma que Carlos teria dito que mataria seus filhos caso ela dissesse alguma coisa. Após a confissão de Carlos, a empresária disse ter reagido falando: "Você está louco? Por que você fez isso?" Ao passo que o homem teria respondido: "Dei um tiro nele. Matei porque estava me devendo." O depoimento, no entanto, só reforçou a certeza dos investigadores de que ela foi a mandante do crime. O fato de, além de omitir o crime e depois ter levado uma vida praticamente normal após o ocorrido, faz com que os detetives não tenham dúvida quanto à sua participação. Para o delegado Fábio, o comportamento de Anne não bate com o de uma pessoa viúva. Ela continuou se encontrando com o Carlos, passou a senha do celular do Vitor para ele e os dois mantiveram uma farsa. Carlos mandava mensagens para Anne como se fosse Vitor, como se ele ainda estivesse vivo. Ele chegou até mandar um presente de aniversário para ela, se passando pela vítima. De acordo com a delegada Magali Caleguin Vaz, outra responsável pelas investigações, diz que, diante do vasto material probatório, a polícia pode confirmar sim que Anne é de fato a mandante do crime. Para os policiais, a mulher apresentou informações falsas em meio às verdadeiras, pelo fato de existirem provas concretas que ela não podia contornar, além da confissão do Carlos. Assim que terminar o período de prisão temporária, a polícia pretende pedir a prisão preventiva de Anne e Carlos, e os dois serão conduzidos até um centro de detenção provisório, onde aguardarão seus julgamentos. No dia 20 de junho de 2021, Anne Frigo havia reunido amigos em um restaurante badalado de São Paulo para comemorar o seu aniversário de 46 anos. No dia anterior, ela havia participado de um almoço ao lado de conhecidos e parentes, mantendo assim uma rotina normal. Esses eventos e o comportamento de Anne levantaram ainda mais as suspeitas da polícia sobre ela. Os investigadores apreenderam os aparelhos celulares dos acusados e a arma utilizada no crime e o veículo onde Vitor foi morto. Os objetos passarão por uma perícia e ajudarão a polícia na conclusão do inquérito. O relacionamento entre Anne e Vitor era bem discreto e pouco se sabe sobre a vida conjugal do casal, mas é sabido que eles possuíam um contrato de união estável. Anne já havia sido casada anteriormente com um empresário, com quem teve 2 filhos, dos quais ela perdeu a guarda quando se separou. Não se sabe os motivos que levaram ela a perder a guarda dos filhos, já que o processo correu em segredo de justiça. O que se sabe é que após o fato, ela ficou bastante abalada e chegou a fazer uma publicação em suas redes sociais em outubro de 2019. Nessa publicação, havia uma foto dela com os filhos, com a seguinte legenda: "Esse é o meu mundo, mas tiraram de mim na força. Por que tem que ser assim?" A publicação foi apagada pouco tempo depois. Amigos próximos de Anne afirmaram estar surpresos com o caso. Segundo eles, ela sempre foi uma ótima pessoa, sendo boa amiga, mãe, muito dedicada aos negócios e alguém de muita elegância. Ainda segundo eles, Anne tinha um talento nato para a criação de negócios inovadores, sendo responsável por diversos projetos que iniciou do zero. Nas redes sociais, a empresária apresentava-se como uma mãe preocupada com seus filhos, além de uma pessoa alegre que gostava de viajar pelo mundo. Também haviam publicações de passeios com os filhos e do aniversário em que contratou a famosa banda Jota Quest para tocar em sua festa de aniversário de 40 anos. Em depoimento, Carlos diz que se arrependeu muito. A polícia apurou que, apesar da promessa, ele não foi pago com os R$200 mil acordado pelo crime que cometeu. Agora, os 2 acusados estão sob custódia policial, até a conclusão das investigações e do inquérito. Posteriormente, serão levados a julgamento e, se condenados, poderão pegar uma pena de até 30 anos.